Então, para encerrar, que é importante falar, por quê? Porque o sistema de lugares e imagens, ele teve muita repercussão no Ocidente, né? Foi muito usado, reutilizado, e ele é muito impactante, ele é muito marcante, né? Mas isso por vezes pode encobrir o fato de que ele era criticado, como eu já falei, e de que havia possibilidades alternativas. Então a gente não pode simplesmente acreditar, por causa sobretudo da retórica irênea, que todos eles usavam esse sistema e que isso era um consenso, porque realmente não era. Então eu vou falar agora do sistema alternativo de Quintiliano para encerrar. E antes de falar dele, tem um passo do Cícero que mais ou menos resume a questão. Esse passo é no livro um, livro um, tá? E quem está falando não é o Antônio, como nos passos anteriores que nós lemos, mas é o Crasso. E ele está falando de um método tradicional de memorização e um método que é esse que a gente acabou de ver, que é o método dos lugares e imagens. Basicamente isso, ele coloca os dois lado a lado, ele não estabelece uma hierarquia, ele simplesmente coloca os dois lado a lado e fala que são importantes. Ele diz, ó, tá falando em termos gerais, tá? Aqui não é uma parte sobre a memória, como no texto do Antônio lá que a gente leu. Ele fala, devemos exercitar também nossa memória, aprendendo de cor o maior número de escritos possíveis, tanto os nossos como os dos outros. Então, esse é o sistema que o Quintiliano vai desenvolver, que eu estou chamando de sistema alternativo de Quintiliano. Na verdade, não é de Quintiliano, é tradicionalíssimo, né? Mas é o que ele mais aprecia. Bom, e ele continua. E nesse exercício, não me desagrada nem um pouco empregar, se temos o costume, também aquele método dos lugares e das imagens que é ensinado na arte. Ou seja, aquele método que a gente acabou de ver qual é. Então ele coloca lado a lado, método da memorização dos autores ou memorização dos próprios textos e método das imagens, dos lugares e imagens, lado a lado. No que diz respeito ao Quintiliano, ele, bom, ele não deixa de falar do sistema de lugares e imagens, mas você vê claramente que não é o preferido dele. Não é mesmo. Né? Então, há quem chame o Quintiliano de o revolucionário conservador. Né? Então, ele jamais vai simplesmente. Bom, se é assim, por que ele fala do sistema de lugares e mais? Porque ele passa a tradição em resenha, ele tem um respeito pela tradição, um respeito imenso. Ele não deixa de falar e de falar dos prós e contras. Mas o que ele mais gosta mesmo é esse sistema tradicional. E esse sistema como eu disse, é tradicionalíssimo, né? Memorização dos textos era praticamente a base do sistema, se é que dá para falar em sistema, né? Da educação romana. Então, como é que ele caracteriza isso? É muito divertido. Ele fala que o sistema dele é mais simples, no simpliciora tradamus, né? Quanto a nós, ensinemos coisas mais simples ou algo mais simples, é o sistema dele. Mais fácil e mais eficaz. Et expeditior et potentior, é mais fácil e mais eficaz do que o sistema tradicional dos lugares e imagens, né? E é um sistema esse que ele vai falar potentíssimo, extremamente eficaz. Fica claro que ele fala baseado na experiência. Você vê que ele usou ao longo da vida dele, tanto como orador como em aula, né, como professor. Então, várias vezes ele fala que tá se baseando na experiência, tá? Experimenta, né? Várias passagens. E se você quer uma síntese, basta um verbo que se repete a exaustão nesse capítulo, que é ediscere. Ediscere significa aprender, aprender de cor ou simplesmente memorizar, tá? Ele repete esse verbo várias vezes nesta parte aqui. E ele usa uma imagem muito divertida que é da ruminação. Ele fala que é o jovenzinho lá que vai aprender a memorização na raça dos textos,
ele tem que vencer esse tédio, esse aborrecimento de ficar voltando muitas vezes ao mesmo texto, né? E de ficar ruminando, por assim dizer, a mesma comida. Essa é a imagem que ele usa maravilhosa para falar desse sistema de memorização. Ele dá alguns conselhos práticos, alguns preceitos. Por exemplo, ele sugere que seja, se você vai memorizar um discurso mais longo, você tem que memorizar por partes e não memorizar o discurso inteiro de uma vez, tá? Essas partes não podem ser muito longas e não podem ser muito curtas. Que mais? Ele fala que para você memorizar, você deve usar para memorização o mesmo suporte escrito que você usou para escrever. Ou seja, por causa do auxílio visual. Então, a lógica desse preceito é a memória visual, que nós chamamos popularmente de memória fotográfica, né? Então, ele fala a posição do texto na coluna, a linha, rasuras, acréscimos, tudo isso que você vai fazer no seu texto vai contribuir para você lembrar, visualizar o texto mentalmente e você vai conseguir lembrar melhor. Que mais? Você deve ler em voz baixa o texto a ser memorizado. Ele não deve ser lido de maneira silenciosa. Por quê? Ele dá a lógica. A leitura silenciosa seria excelente, só que com ela você tem todo tipo de distração. Você está submetido a todo tipo de distração. Se você fala ao mesmo tempo que lê, ou seja, não é só ver, mas falar também, isso ajuda a memória. É um duplo movimento, ele diz. Falar e ouvir ao mesmo tempo, tá? Sem contar que você está vendo, né? Claro. Que mais? Outro preceito, ouvir a leitura de terceiros. Outras pessoas lendo o texto. Qual é a lógica? Embora esse método, você decorar, memorizar, ouvindo, seja mais lento do que o método visual, ele te permite testar a sua memória. Você vai ouvindo uma, duas, três vezes e vai competindo com quem está lendo. Então é interessante. Que mais? Ele fala, coloque a sua memória à prova, teste-a. Qual é a lógica? Você vai poder retomar o que você viu que não foi fixado ainda, para você consolidar pela repetição constante. Tá? Tem conselhos de ordem prática. Ele fala, boa saúde, boa digestão e uma mente livre contribuem para a escrita e a memorização. São coisas evidentemente decorrentes da observação dele. É óbvio, né? Que mais? Se você dividir e organizar o discurso corretamente, isso vai facilitar a memorização dele. Por quê? Porque se a divisão e a organização é orgânica e lógica, essa própria lógica vai te ajudar. É essa a ideia, tá? E o que mais? Praticar, trabalhar, memorizar muitos textos, preparar mentalmente muitos textos, de preferência todos os dias. E ele considera esse o mais importante e eficaz de todos os preceitos, ou seja, a prática, a prática. Lembram que eu tinha falado que a memória artificial, ela consiste no quê? Na somatória, né? Além da memória natural, tem o quê? Tem o método e a prática. Então ele está falando, a prática é o principal, esse é o mais eficaz, tem que praticar muito, certo? Então é basicamente isso. Você vê que são conselhos muito pé no chão, nós diríamos quase que é um arroz e feijão, é algo muito simples, mas que você vê que claramente ele acreditava muito mais nisso aqui, nessa memorização na raça, nós diríamos, do que naquele sistema de lugares e imagens sobre o qual ele tinha muitas dúvidas e muitas críticas. Bom, é isso então. Muitíssimo obrigado e podemos ir para a discussão.